Oi, pessoal, estou de volta! Então, gente, hoje é dia 31 de dezembro de 2018 e cá estou eu gravando um vídeo pra vocês. Próximo do Réveillon, todos estão se arrumando, enquanto isso estou eu aqui gravando um vídeo pro meu canal. Então, pessoal, como vocês sabem, eu gosto muito de trazer pra aqui pro canal coisas que eu gosto de fazer, como DIY, como maquiagem. E agora, gente, eu queria trazer pra vocês um quadro que eu gosto muito de assistir, uma coisa que eu gosto muito de ver na internet, e não só na internet, na televisão também, que são esses casos bizarros que acontecem pelo mundo, que às vezes a gente nem acredita que a gente pode nem imaginar que isso pode estar acontecendo, mas que de fato acontece. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, pra também agradar esse público que, como eu, gosta dessas histórias, gosta de ficar sabendo dessas histórias. Gente, só um aviso rapidinho, eu tô gravando pelo meu celular, que eu vou tentar editar o mais rápido possível pra poder postar nas redes sociais, pra poder postar no canal. Então, pode ser que a qualidade não fique tão boa quanto com a minha câmera. Normalmente eu gravo com a minha câmera pra ficar uma qualidade melhor e um áudio melhor, e talvez hoje a gente não tenha isso, tá, gente? Só pra gente atualizar mais rápido. Então, pessoal, eu resolvi trazer aqui pra vocês a primeira história do nosso quadro Casos Bizarros. E a primeira história que eu resolvi trazer pra vocês é uma história que eu conheci na época que eu morava lá nos Estados Unidos. Eu conheci o local onde se passou essa história e conheci a casa da família Anthony. E apesar de eu conhecer essa história, eu resolvi fazer algumas pesquisas pra trazer pra vocês com mais profundidade sobre as datas certinhas, tudo certinho pra vocês, pra não esquecer nenhum detalhe. Nós vamos contar a história do caso Casey Anthony. Casey Anthony era uma jovem americana que morava na Flórida, mais precisamente em Orlando, e ela nasceu no dia 19 de março de 1986. Era uma jovem que ela gostava muito de sair, de beber, ela era uma jovem inconsequente. E ela saía, ela bebia, ela só vivia em festas, ela não tinha responsabilidade nenhuma. E ela tinha uma mania, gente, muito feia, que a família dela detestava, que ela tinha uma mania de mentir. Ela contava muitas histórias, às vezes ela inventava muitas mentiras pra poder se safar de coisas que ela fazia. Se ela chegava tarde, se ela ia beber com os amigos, se ela queria sair pra uma balada e não queria dizer pros pais, ela inventava sempre uma mentirinha. Aos 19 anos, a Casey engravidou e ela não sabia quem era o pai da criança. Então, aos 19 anos, ela teve a sua primeira filha, que se chamava Kaylee Anthony. A Casey é a mãe e a Kaylee é a filha, tá, gente? Então, essa criança, ela não tinha um marido, ela não sabia quem era o pai, e ela muitas vezes pensou durante a gravidez em colocar a criança para adoção. Mas os pais dela sempre falaram que iam apoiá-la, que iam ajudar no que fosse preciso, e que ela não precisaria colocar a criança para adoção. Então ela teve a criança dela, né? Ela teve a Kaylee, e durante esse tempo ela morava com os pais, e os pais amavam a Kaylee. A Kaylee era uma criança muito feliz, era uma criança muito alegre, não dava muito trabalho, ela gostava muito de brincar, uma criança normal. E aí, pessoal, em 2018, a Casey, ela brigou com os pais, ela discutiu com os pais e resolveu sair de casa. Ela pegou as coisas dela, ela pegou a filha dela e foi-se embora pra casa de um namorado. Então ela foi ficar na casa desse namorado, e a partir daí a família nunca mais teve contato com ela ou com a neta. Não viu mais a neta, aquele foi o último dia que eles se viram. Passado alguns dias, a avó ligava muito, a mãe da Casey, ligava muito pra saber como estava a neta. E ela ligava, perguntava como estava a neta, e a Casey sempre atendia e dizia que a neta estava com a babá. Ela dizia que elas tinham contratado uma babá que se chamava Zeneda Gonçalves, e elas carinhosamente chamavam de Zene. E ela dizia sempre que a criança estava com a babá, que a Kaylee estava com a babá, e que estava tudo bem, mas que ela não podia atender o telefone. E ela foi levando essa história dessa forma. Disse que a criança não podia atender, a criança não tava com a babá, isso, aquilo, outro. Ela sempre contando essas histórias. E a avó foi acreditando. Até que no dia 13 de julho de 2008, os pais da Casey recebem uma ligação informando que ela tinha abandonado o carro dela, que o carro dela havia sido encontrado abandonado no quintal de alguma casa, e que eles se perguntando se eles poderiam ir lá retirar esse carro.
A família achou estranho e resolveu ir lá. Quando chegou lá, o carro estava lá, abandonado. Dentro do carro havia a bolsa da Casey e os pertences da neta, que era a cadeirinha, brinquedos e algumas outras coisas mais. E o pai da Casey, que era o George, ele achou muito estranho porque eles estavam sentindo um cheiro muito estranho vindo do porta-malas. E eles resolveram abrir. Como ele já havia trabalhado na polícia, ele falou que aquilo era cheiro de cadáver. E resolveram abrir o porta-malas. Quando abriram o porta-malas, encontraram apenas alguns sacos de lixo, com muita sujeira, muito lixo e alguns cobertores. E eles acharam aquilo muito estranho. E resolveram entrar em contato com a filha. Eles lembraram que a filha estava na casa do namorado e resolveram ir lá para entrar em contato com ela. Chegando na casa do Tony Lázaro, que era o namorado da Casey, eles encontraram a Casey e perguntaram o que era que estava acontecendo, pois já fazia 31 dias que eles não viam a neta e não tinham nenhuma informação da neta. E haviam encontrado o carro perdido lá, abandonado na casa de alguém. E aí ela disse que estava tudo bem, que não se preocupassem, que estava tudo certo. Mas eles acharam estranho. E foi quando a mãe já estava de saco cheio daquela história e exigiu à filha que levasse até a casa da babá porque ela queria ver a neta. Eles colocaram uma Casey no carro e ficaram rodando por horas. Ela indicava o caminho, mas aí depois ela dizia para dobrar para um lado, dobrar para o outro, dobrar para um lado, dobrar para o outro. E eles perceberam que ela estava apenas enrolando eles, que era mais uma de suas mentiras, e perguntou o que era que estava acontecendo. E ela falou que ela finalmente resolveu contar que a criança havia sido sequestrada pela babá, pela Zene. Então a família ficou desesperada. Como assim? Já faz 31 dias e só agora você resolveu dizer que ela foi sequestrada? Como pode isso? Eu não acredito que isso está acontecendo. Você não ligou para a polícia e tal. E a Casey disse que não tinha ligado para a polícia porque achava que seria melhor e mais seguro para a filha, se ela resolvesse tudo sozinha, entendeu? E ela não queria ligar para a polícia, ela não queria envolver a polícia de jeito nenhum nessa história. Mas a mãe dela, achando muito estranha aquela história, resolveu entrar em contato com a polícia e contou o que estava acontecendo. A polícia perguntou por que só depois de 31 dias elas estavam entrando em contato para informar o desaparecimento da neta. E ela informou a polícia que ela só havia entrado em contato naquele momento porque foi o momento que ela descobriu. E explicou toda a história. E então a polícia começou a investigar sobre o desaparecimento da Caylee Anthony. E durante esses 31 dias que ela esteve desaparecida, a polícia descobriu que a Casey, que era a mãe, teve comportamentos muito estranhos, que era do tipo, ela saía, ela ia pra balada, ela bebia, ela tinha aquela vida normal que ela sempre quis ter, e ela não se mostrava triste. Ela tinha fotos com os amigos, bebendo, super feliz, e eles resolveram investigar e perguntar, interrogar alguns amigos dela. E os amigos dela falaram que ela nunca tinha contado o desaparecimento da filha e que em nenhum momento ela se mostrou triste por causa disso. Eles descobriram também que a Casey havia feito uma tatuagem naquele período dos 31 dias que dizia Bella Vita. E eles foram interrogar também o tatuador. E o tatuador disse que ela não se mostrou triste, que ela parecia muito feliz com aquele momento da vida dela e que em nenhum momento ela comentou nada do tipo. Então, nesse período lá nos Estados Unidos, todo mundo já conhecia a história da Casey e da Caylee, o desaparecimento da criança, e começou a gerar uma onda de ajuda. As pessoas tentavam ajudar a família a encontrar a criança. Nesse momento, as pessoas já usavam camisetas com a foto, a família já estava com camiseta com a foto desaparecida da criança, já tinha cartazes por toda a cidade, e passava em todos os noticiários, gente. Isso era manchete de todos os jornais. Todos os jornais. Como a polícia não conseguia encontrar nenhuma pista da criança, eles resolveram procurar pela babá Zene. E eles até encontraram uma mulher que se chamava Zaneda Gonçalves, com o mesmo nome. Mas essa mulher não tinha nada a ver. Investigando, eles viram que ela não tinha nada com a história. Ela nem conhecia a família. E, enfim, resolveram liberar ela. Como a polícia não encontrava nenhuma pista, e a pista que eles tinham era da babá, e a babá não existia, eles resolveram prender a Casey no dia 16 de julho.
e a Casey foi presa. A Casey foi interrogada pela polícia e a polícia exigiu que ela levasse eles até o seu trabalho. Ela disse que trabalhava no Universal Studios e levou eles até lá. Quando chegou lá, ela fez a mesma coisa que ela fez com a família, que era ficar enrolando, fazendo eles girarem em círculos, até que ela resolveu dizer, olha, gente, eu não trabalho aqui, eu já fui demitida daqui há 2 anos e eu tô desempregada, enfim. E resolveu contar a verdade. E foi aí que a polícia descobriu a primeira mentira da Casey. Então, no dia 11 de dezembro, um homem chamado Ray andava por um pântano lá em Orlando, na Flórida, e ele viu um saco estranho, avistou um saco de lixo muito esquisito, e ele resolveu ir lá e cutucar com um graveto. Quando ele cutucou, dentro desse saco saiu uma cabeça de um crânio, já em decomposição, e havia alguns ossos lá dentro. Ele achou aquilo muito estranho e ligou para a polícia. A polícia, no mesmo instante, foi lá, recolheu os restos mortais e levou para análise. Nessa análise foi confirmado que era realmente o corpo da criança, da Kaylee. Então a Kaylee havia desaparecido em julho e ela só foi aparecer no dia 11 de dezembro. Eles só encontraram o corpo dela no dia 11 de dezembro. Então seu corpo já havia passado, já estava num estado de decomposição muito grande. Ela havia passado por chuva, estava lá no pântano, dentro de um saco de lixo. E eles não conseguiram descobrir qual foi a causa exata da morte dela. Então, como a única suspeita que eles tinham era a Casey, eles resolveram investigá-la para tentar descobrir o porquê e como ela matou a filha. Então, eles investigaram o seu computador e no computador dela eles descobriram algumas pesquisas do tipo como sufocar uma pessoa, como matar uma pessoa sufocada. E ela havia aberto alguns links e dentro de um desses links havia um artigo que ensinava como sufocar uma pessoa com veneno e saco de lixo. E eles acharam muito esquisito, porque havia sido num saco de lixo que a Kaylee foi encontrada. E no corpo da Kaylee foi encontrado também uma fita isolante que tampava o nariz e a boca até atrás da cabeça. E eles estavam supondo que aquilo também poderia ser considerado um homicídio, por causa dessa fita isolante que foi encontrada. E apesar do estado de decomposição, eles conseguiram ver com certeza que era uma fita isolante. Porém, eles não podiam afirmar que era um homicídio, porque eles não tinham provas suficientes para isso, e a causa foi considerada inconclusa. 6 dias depois do corpo da criança ser encontrado, o avô Josh tentou suicídio porque ele perdeu o emprego e as pessoas começavam a culpá-los, achando que eles tinham alguma coisa a ver com isso. Então ele perdeu o seu emprego e devido a todo aquele estresse, toda aquela preocupação, que ele se sentia culpado por não ter protegido a neta, ele achava que a culpa era dele, que ele devia ter protegido mais a neta, ele tentou suicídio. Mas felizmente ele não conseguiu e até hoje ele é vivo, ele tá bem. O caso ficou tão famoso nos Estados Unidos que era difícil compor um júri para fazer o julgamento. O júri, ele não pode conhecer a história, ele não pode ter relação nenhuma com a história, para que ele seja mais real, para que ele seja mais, como eu posso dizer, imparcial. Ele não pode conhecer a história, mas todo mundo já conhecia aquela história, então foi muito difícil para eles compor um júri, mas mesmo assim eles conseguiram encontrar 7 mulheres e 5 homens para compor esse júri. Então a acusação alegava que a Casey havia matado a filha com cloroforme e havia vedado o seu nariz e a sua boca, colocado no saco de lixo e deixado no carro, no porta-malas do carro por alguns dias para que a menina morresse lá dentro, até que ela conseguisse desaparecer com o corpo. Foram precisos uma equipe de 50 investigadores para buscar pistas, para tentar descobrir essa história, mas mesmo assim a promotoria não conseguiu comprovar que a tese deles era real. A defesa, por outro lado, acusava o avô, dizia que a criança havia morrido afogada dentro da piscina, brincando na piscina, e que o próprio avô, Josh, havia se livrado do corpo. O avô, em um de seus depoimentos, informou que o advogado da Casey havia procurado ele pedindo para que ele assumisse aquela culpa, mas ele jamais iria assumir porque ele não seria capaz de matar a neta que ele amava tanto. A Casey estava sendo acusada de 3 crimes. O primeiro crime era homicídio de 1º grau, abuso infantil e homicídio culposo. E mesmo assim, depois de 10 horas deliberando o caso, eles resolveram inocentar a Casey porque eles não haviam prova suficiente
Então, gente, no dia 11 de julho de 2011, 3 anos após o desaparecimento da criança, da Caylee Anthony, a mãe Casey Anthony foi julgada e considerada inocente. Como esse assunto já era manchete de todos os jornais, isso gerou uma revolta na população. As pessoas acompanhavam o caso e esperavam que ela fosse culpada, que ela fosse julgada culpada, mas ela foi julgada inocente, então isso gerou uma revolta e as pessoas não aceitavam. O pai Josh e a filha Casey, eles não se falavam mais, até hoje eles não se falam mais, eles perderam o vínculo e o pai disse que naquele dia ele perdeu não só a neta, mas também a filha, porque ele não reconhecia aquela pessoa mais como filha dele. A mãe Cindy, a mãe da Casey, disse que apesar de tudo, ainda fala com a filha, ela não pode perder o vínculo com a filha, porque ela disse que no final do dia continua sendo a filha dela. E o irmão também perdeu totalmente o vínculo. Hoje ele é casado e deu um neto aos pais, que foi ótimo, porque isso mudou um pouco a situação, aquele momento de depressão, aquele momento triste, mudou um pouco, porque eles ganharam outro neto. Hoje, a Casey, por incrível que pareça, trabalha para um detetive investigando. Então, pessoal, quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu cheguei a conhecer a casa da família Anthony. Claro que eu não entrei na casa, eles ainda moram lá, mas eu conheci a casa por fora. E conheci o pântano que ficava ali bem próximo da casa. O pântano onde a menina foi encontrada, os restos da menina foi encontrado. E lá hoje existe uma espécie de santuário onde as pessoas vão colocar... colocam cartazes, colocam brinquedos em homenagem, um memorial em homenagem à criança, e é realmente muito difícil estar ali naquele local, porque você sente um pouco de angústia, você sente um peso no coração de saber que uma criança tão inocente morreu de uma forma tão cruel e que nenhum culpado apareceu para ser julgado e para pagar por essa pena. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, me deixa aqui nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo, uma história que você queira que eu conte. Dá o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais e se inscreve no canal para que você possa acompanhar os vídeos do nosso canal, tá? Um beijão e tchau, tchau. Feliz Ano Novo!